Meus amados Mas vamos irmãos, lá. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Não foi no nome da igreja, não foi no rótulo, não foi no nome do pastor, mas foi no nome santo de Jesus. Meus amados irmãos, nós fomos resgatados, porque ouvimos a voz de Deus. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso. Então é necessário a salvação, a pessoa precisa crer individualmente, crer no sacrifício de Jesus, porque Deus não vai salvar ninguém à força. Ah, o meu filho não quer nada com Deus, eu vou orar e Deus vai salvar. Mas ele não quer não, mas Deus vai salvar, porque é promessa. Onde é que está escrito isso? Se a pessoa não quiser nada com Deus, ele vai ficar sem Deus. A atitude do filho pródigo tinha tudo dentro de casa, tinha do bom e do melhor, mas olhou para o mundo, quis dar uma volta no mundo, não deu não, viu? Porque às vezes você vai e não volta mais. Aí ele reconheceu que estava lascado. O pai não foi atrás do filho, não. O filho voltou para a casa do pai. E nós, irmão, nós andávamos como mortos. Todos nós estávamos diante de Deus mortos, nos nossos delitos e pecados. Faziam a vontade da carne, tinha prazer em pecar. E Paulo, aqui escrevendo aos Colossenses, ele diz que nós fomos sepultados com Cristo no batismo. Simbolicamente, ao se batizar, você está sendo, a velha natureza está sendo sepultada. E aí ela adormece. E quando você ressurge das águas, está simbolizando você sendo ressuscitado juntamente com Cristo. Pela fé, na fé, no nome de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 12 em diante, é assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer. Ah, não pode comer isso não. Não pode comer carne de porco não. Ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou do sábado, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humanidade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchado, na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo, tais como não toque, não prove. Então, irmão,
estávamos mortos. E há pessoas mortas ainda hoje em dia que precisam ressuscitar. E eu não digo só no mundo, mas há muitos que ainda estão mortos dentro da igreja, que ainda não tem um compromisso firme com Deus, está só na igreja, é evangélico. Mas nós estávamos mortos e Ele nos ressuscitou quando nós demos crédito a esta palavra. Ele perdoou todas as nossas ofensas, todos os nossos pecados. Ele levou sobre si lá no madeiro. E a quem ainda ande agarrado no passado, há pessoas, irmãos, que Jesus não é suficiente para salvá-los. Eles precisam de alguma coisa. Vai com Deus e Maria te acompanhe. Pera, que Deus é esse? Alguém resolveu dar o nome a Deus de Jeová. Mas quem foi que nasceu primeiro para poder dar o nome a Deus? Quem é o homem para dar o nome a Deus? Acharam as palavras e os homens criaram esse nome. Deus Jeová. Tem até as testemunhas de Jeová, não larga esse nome. Mas Deus é Deus, não existe outro. Todo Deus que tem um nome foi o homem que criou. Mas o Deus que criou o homem não precisa de nome, era Deus, não existe outro. Nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando. Nós fomos perdoados. Irmão, não, você não sabe o que é isso, não. Tem gente que não sabe o que é ser perdoado. Ser resgatado da maneira que a gente vivia. Sem temor a Deus. E pior, irmão, que hoje em dia, perderam o temor a Deus também. Quando você profetiza o que você quer, você não teme a Deus. Quando você declara o que você quer, eu declaro, receba. Eu não tenho nem para mim, irmão. Havendo riscado a cédula que era contrário a nós. Nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, não nos era contrário. E a cravou na cruz. O que era, irmão, o que não nos salvava. A lei, ela veio até Cristo. Nós não dependemos mais nunca a lei salvaria ninguém. Porque se é a mesma salvar, se desse direito a alguém ir para o céu, Jesus não teria vindo morrer para pagar os nossos pecados. Mas ainda existe gente agarrado no sábado, andando com Jesus, mas não solta o sábado. Se ele soltar o sábado, ele perde a salvação. Que salvação é essa? Jesus é suficientemente para salvar o homem. Quem anda agarrado no sábado, pensando que vai ser salvo por causa do sábado, porque guarda o sábado, está redondamente, quadradamente enganado. O fim da lei é Cristo para quem crê, para os que creem. Mas guarda o sábado, porque é o sétimo dia. Mas não foi Deus que criou o sábado. Deus criou o sétimo dia. Mas ele descansou, mas ele não se cansa. Aqui significa dizer que ele concluiu, terminou a obra. E santificou o sétimo dia, não foi o sábado. O sábado é obra do homem, foi o homem que criou esse nome sábado. Domingo. Mas aí o sabatista, ele começa a trabalhar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí para no sábado. Então ele parou no sexto, não foi no sétimo. É 7 dias, é 6 dias consecutivos. Aí Jesus veio e cravou na cruz. Ele veio cumprir a lei. Ele não veio abolir. Ele veio cumprir. Então se ele veio cumprir, ele já cumpriu. Ele não falta mais nada. É a fé, é crer no sacrifício. Te desamarra do sábado, pelo amor de Deus. Te solta, te desliga. Não faça igual aos outros, não, que não, é Deus e Maria, tá tudo junto, emendado lá. Que Deus é esse que precisa da Maria para te salvar, para alguma coisa? Então, irmãos, ele cavou lá na cruz,
Foi na cruz o ato crucial. Ali está a nossa vitória. A vitória de quem? De quem crê. Ah, porque Deus te escolheu. Não, irmão, não se engane com esse negócio. Deus não escolhe ninguém para salvar. Ele escolhe para um ministério, para alguma coisa. Mas ele chama a todos ao arrependimento. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer. Não pode comer, porque no Antigo Testamento é proibido comer carne de animal com a unha fendada. Não pode comer porco não, viu? Não pode não. Mas é tão bom um porquinho assado, irmão. Ainda estão amarrados no passado. Não foram libertos. Cristo ainda não... Cristo não pode libertar uma pessoa dessa porque ela está amarrada no passado. Ninguém vos julgue, ninguém. Pelo comer, pelo beber, pela lua nova, pelo sábado. Por quê? Porque são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aí fizeram o hino aí que eu estava analisando. Tu és minha morada. Falando que Deus é a morada dele. Não, mas está invertendo. A Bíblia diz que eu sou morada do Altíssimo. Nós somos templo, habitação, tabernáculo, sacerdócio. Mas o hino diz que tu és a minha morada. Tu és a minha morada. E repete não sei quantas vezes. Eu sou morada. Habitação do Santo Espírito, irmão. Mas eles estão inventando muita coisa. Hinos de autoajuda. Igual as mensagens de hoje de autoajuda. Você precisa da ajuda do alto. Ninguém vos domine a seu bel prazer. Com mensagens... Eita, aí é que é mensagem. Essa aí... Hoje você vai ser vitorioso. Eu já sou vitorioso. Hoje Deus está salvando teu marido. Se teu marido não quiser nada com Deus, ele não vai salvá-lo. Enquanto você está adorando aqui, Deus está salvando lá. Não é assim. E você está sendo enganado. Ninguém vos domine ao seu bel prazer. Com pretexto de humildade e culto dos anjos. Metendo-se em coisas que não viu. Estando debalde, inchado. Inchado em quê? Na sua carnal compreensão. Irmão, para nós entendermos o Evangelho, as Escrituras, não podemos entrar na carne, nem na letra. Precisamos buscar a revelação da palavra. Nem tudo que está escrito é literalmente do jeito que está. Existe a revelação. Existe uma mensagem poderosa por trás da palavra. Mas muitos só ensinam letra, só prega o que agrada. E não ligado à cabeça. Quem é a cabeça? A igreja é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça. E quando a igreja ela é direcionada pela cabeça, ela não vai errar. E aqui a igreja que eu estou dizendo, irmão, são alguns que ficam ligados, está na igreja, mas está ligado no céu, para ouvir a voz de Deus. Mas muitos não estão nem aí. Vão para lá, e o que ouve é igual o lagartixa, balança com a cabeça. E tem que fazer tudo que o pregador manda. E não ligado à cabeça da qual todo o corpo, toda a igreja provida e organizada, não é de qualquer jeito, pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Vai evoluindo, vai lendo a palavra, vai pedindo discernimento de Deus para entender a palavra e não ser enganado. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, olha, irmão, os rudimentos do mundo estão entrando dentro da igreja, os costumes, costumes e... Como é que é aquele outro nome que as nações criam, inventam? Costumes e tradição.
E as tradições do mundo e os rudimentos do mundo estão infiltrando dentro da igreja nesses dias finais. Não, mas não é assim. Aqui é a advertência. Se pois estás morto com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenança, como se vivesses no mundo. Então, irmão, essas festas pagãs que são do mundo, foram o mundo que criou, inventaram, porque a igreja primitiva não havia essas festas, esse paganismo, que hoje está adentrando dentro da igreja. E tem gente inventando coisa aí, viu? Está surgindo coisa nova aí, porque descobriram que a novidade atrai as pessoas, mas não transformam. Amém.